É dele que eu vou falar aqui hoje. Professor, ator, locutor, contador de histórias e um marco na teledramaturgia e infância de milhões de brasileiros. João Acaiabe. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E aí, pessoas que estão me assistindo? Eu sou o PH e se você está assistindo esse vídeo, talvez você saiba o que aconteceu nesse dia 1º de abril de 2021. E se você não sabe, né, o João Acaiabe, conhecido também como o Eterno Tio Barnabé, ele foi mais uma vítima dessa doença que está matando tantas pessoas, né, nesse período de pandemia caótico que a gente está vivendo, que é a Covid-19, velho. Mas eu vou entrar mais pra esses detalhes no final do vídeo, né? Porque agora eu quero que vocês conheçam a história de João Acaiabe em vida, o que ele fez em vida, para além do tio Barnabé, que muitos veículos midiáticos colocam como se esse fosse o único papel que ele fez, e vocês vão ver o tanto de coisa que esse cara conseguiu na sua carreira, na sua vida pessoal. Então, sem mais enrolações, bora lá. Quero viver de utopia como os meus heróis. Pois bem, João Batista Acaiabe nasceu no dia 14 de maio do ano de 1944, numa cidade chamada Espírito Santo do Pinhal, que fica no interior aqui de São Paulo. E véi, digamos que ele teve uma infância até que tranquila comparada à maioria das histórias de heróis e heroínas que eu conto aqui pra vocês, né? Que grande parte deles tem que começar a trabalhar desde muito criança mesmo. E sua primeira infância ele conseguiu aproveitar muito bem, vivendo lá no interior. Na época praticamente não havia carros por lá, então ele brincava muito na rua, aprontava muito, fazia muita molecagem, muita coisa de criança, tá ligado? Junto ali com seus amigos, então ele conseguiu aproveitar bem a sua infância. A minha infância em Pinhal foi muito gostosa. A minha rua, né, ficava do Largo do São Benedito e era uma rua de terra, não tinha muito carro naquela altura. Então a gente podia brincar na rua muito tempo, várias vezes. Porém, mesmo ele não tendo a mínima ideia do que era racismo, aquilo já o atingia desde a infância. Ele não tinha noção do que significava, do que era racismo e tudo, mas percebia uma diferença de tratamento, tá ligado? Com ele e pessoas iguais a ele. E ele fala muito isso, mano, num relato que é muito interessante da gente ver da sua infância, que lá na cidade que ele morava, né, lá no Espírito Santo do Pinhal, tinha uma piscina comunitária, uma piscina da prefeitura, que era pública ali para todo mundo, toda criança podia entrar, só que não tinha nenhum negro naquela piscina, nenhum negro frequentava aquele lugar. Por mais que fosse pública, eu acredito que naquela época, no interior, havia assim um racismo explícito ali, falando não, pessoas iguais a você não podem entrar aqui, e isso traumatizou muito o João, tá ligado? Ele não entrava ali porque ele não via que aquele lugar não era pertencente a ele, nenhuma criança negra frequentava aquilo lá, na verdade nenhuma pessoa negra ele via frequentando aquele lugar, então ele nem ousava a ir naquela piscina. Isso desenvolveu um certo trauma que ele nunca aprendeu a nadar durante a sua vida toda. Ele nunca teve interesse em saber de nadar, tá ligado? Em saber de nadar não, né? De saber nadar. Tem uma coisa que me incomoda um pouco da minha infância, era a situação da cidade em si, né? Tinha uma piscina que era da prefeitura, e eu não aprendi a nadar. Eu não aprendi a nadar porque na piscina não nadavam os negros. E era uma piscina da prefeitura. E é incrível, né? Como a gente não percebia isso e não avançava nisso. E como tinha, né, estigmatizado isso, né? Eu nasci em 44, eu tenho 72 anos. Na minha infância, eu tinha 8 anos de idade, faz bastante tempo. Então, era muito estranho isso. E eu carreguei isso pela vida toda, né? Eu não aprendi a nadar até hoje. E, velho, eu não sei ao certo como que começou esse interesse do João pela arte, mas foi desde muito novo. Isso porque ali com seus 15, 16 anos, ele começou seu primeiro trabalho numa rádio, sendo locutor de uma rádio local lá, ainda de Espírito Santo do Pinhal.
em que, enfim, a sua voz nem era tão grossa, porque ele tem uma voz muito marcante, né? Teve uma voz muito marcante, mas era uma voz ainda meio que de puberdade, ele se arriscava ali sendo locutor, ele falava que abaixava a cabeça assim pra voz sair um pouquinho mais grossa, e aquilo ali foi o seu início num mundo, né, de arte mesmo, num mundo que ele foi se interessando depois pela atuação, mas a sua área mesmo, principal ali, a que começou, a que deu início de tudo, foi na locução. Eu tinha por volta de 16 anos, por aí, e a gente não tinha voz tão grossa, não, mas a gente baixava a cabeça assim para falar bem grosso. Então, em 1967, com 23 anos, ele ingressou seus estudos na Escola de Arte Dramática de São Paulo. Escola essa que na época não tinha nem 20 anos de fundação, velho. E, na época, né, o João foi o único aluno negro lá da turma dele, e me arrisco a dizer, mano, que ele tenha sido o primeiro aluno negro da Escola de Artes Dramáticas de São Paulo. Me arrisco a dizer, mas isso não é uma certeza concreta ali. Só que na época só tinha ele de preto, e eu não duvido nada que ele tenha sido o primeiro. Então ele ingressou seus estudos lá e concluiu, se formando no ano de 1970, velho. Coisa que era muito nova, né? Muito única pra época você ver qualquer pessoa com um diploma na mão, né? Uma pessoa formada. Então ele se formou no ano de 1970 e começou seus trampos na TV ali no final da década de 70 pro início da década de 80. Era eminentemente mais de brancos, não tinha negros, e nós estávamos em 1970. Como é que foi isso? Na escola também tinha isso, né? Eu sempre fui o único negro da turma. No ginásio eu era o único negro, na escola, na EAD, eu era o único também. Mas é incrível, né? Essa coisa de como o teatro recebe a gente, né? Eu falei isso outro dia lá na minha cidade também, com um grupo de teatro amador. O teatro recebe negros, brancos, mestiços, gays, lésbicas. Ele abraça. E também falei isso, que o teatro ao mesmo tempo não perdoa quem o abandona, quem o trai. No teatro eu achei o meu espaço, apesar dessas dificuldades. Seu primeiro trampo em frente às câmeras foi no programa chamado Bambalalão, né? Que era um programa infantil ali da TV Cultura, em que ele não estava só iniciando a sua carreira como ator, como sua carreira como contador de histórias. E é muito doido que no início de tudo isso, ele era bem resistente a esse lance de ser contador de histórias, tá ligado? Ele queria só atuar, fazer personagens e tudo, mas ele foi meio que convencido numa conversa que ele teve ali pelo diretor do programa, né, do Bambalalão lá, trabalhava na Cultura na época e falou, cara... eu não sei se você já ouviu falar da tradição dos griots, né? Que é uma tradição de contar histórias mesmo, uma tradição africana. Então esse lance de contar história e tudo é uma parada muito ancestral, tá ligado? Seria muito louco. Tentando convencer o cara ali a realmente topar esse trampo de ser um contador de histórias. E aquilo mexeu muito com a cabeça do João, né? Ele ficou pensando... Beleza, cara, vou aceitar isso. Gostei desse lance aí de griot, ancestralidade, pá. É isso. Você é um griot também. Vamos começar. Venha escutar uma história tão linda como num sonho mais puro. Eu vou contar mais uma história e o nome dela é Onde Foram Parar as Estrelas do Céu. É uma história da Rosana Rios. Eu conto a história e a Briela hoje vai desenhando. Acho que a mesma intensidade que ele se dedicava tanto para o teatro quanto para a dramaturgia, ele se dedicava em ser um contador de histórias também. Então, ao longo de sua vida, ele participou de muitos trabalhos socioculturais, incluindo aulas de teatro para adolescentes lá na FEBEM, né, a antiga FEBEM, a atual Fundação Casa, e contação de histórias para tudo quanto era canto. E, velho, como eu falei para vocês, o que iniciou todo esse interesse do João pela contação de histórias foi a ancestralidade, tá ligado? Foi ele saber da história dos griots, depois da conversa que ele teve lá com o Antônio Abunjana e tal. Então ele levou isso pra vida dele e acabou entrando em movimento negro também ao longo de sua trajetória. Agora, falando de sua vida pessoal, ele teve 2 casamentos. O primeiro foi com a Lenise Damasio, com quem ele teve seus 2 filhos. E a segunda foi a Ana Maria Pasquini, com quem não teve nenhum filho, mas acabou ganhando 3 enteados. Enfim, galera, se for ficar citando todos os trabalhos, a carreira
carreira do João Acaiabe vai dar aqui, sei lá, 1h30 de vídeo, tá ligado? Porque ele tem mais de 40 trabalhos só na TV e no cinema, tirando o teatro. Só na TV e do cinema ele soma mais de 40 trabalhos. E é muito doido destacar qual que foi o seu papel de destaque, né? Porque eu tô vendo vários veículos midiáticos falando que ele foi o tio Barnabé e que de fato foi o personagem pelo qual eu o conhecia. Eu assistia muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas uma geração assim, completamente anterior à minha, pode ter conhecido ele no programa Bambalalão, tá ligado? Ou uma geração um pouquinho mais nova que a minha, que conheceu ele como o Chico, né? O chefe Chico, lá em Chiquititas, no último remake que teve. Tirando seu trampo como professor de teatro, né, velho? Quantas pessoas ele não deve ter marcado sendo professor de teatro? Inclusive, não sei, vai que esse vídeo chegue a alguma pessoa que chegou a ser aluna do João Acaiabe. Comente aqui embaixo como que foi essa experiência de ser um aluno ou uma aluna de João Acaiabe. Mas tem uma amiga minha que quer te conhecer. Quem é? É a Lilica, posso chamar? Ah, chama assim. Ô, Lilica! Ai, Juninho, ele já chegou, Juninho! Que coisinha linda! Ô, João Acaiabe, conta uma coisa pra gente. João, onde você nasceu? Pô, Júlio, eu nasci em Pinhal. Pinhal é onde? Pinhal é no interior de São Paulo. O nome todo da cidade é Espírito Santo do Pinhal. Olha que bonito. Como eu disse, a real é que esse cara marcou muitas vidas. E no meio do ano passado, ele estava passando por um problema seríssimo, que emagreceu mais de 30 quilos de insuficiência renal, né? Ele estava precisando fazer um transplante de rim. E deu tudo certo, ele estava se recuperando, tinha se recuperado já muito bem, estava tomando os devidos cuidados para não pegar Covid, mas acabou pegando essa doença, tá ligado? E foi internado, não querendo falar nada para ninguém, além das pessoas ali do convívio dele, porque ele não queria ficar recebendo um monte de mensagem, ficar recebendo um monte de coisa, porque ele tinha esperança, né? De que ele ia melhorar, de que ele ia conseguir vencer essa doença, mas infelizmente ele foi pego, foi mais uma das milhares de pessoas que foi pego por essa doença e, sem sombra de dúvidas, uma imensa perda para a dramaturgia brasileira, para a vida de milhares de espectadores. Foi uma perda, cara. Eu sinceramente não sei nem como terminar um vídeo desse, além de dizer descanse em paz, João, onde quer que você esteja. E para vocês que estão me assistindo, galera, falo mais uma vez e falo em todos os vídeos se for preciso, se cuidem e se cuidem. O que a gente tá vivendo, o bagulho é sério, galera. Não é uma campanha política. Tem gente falando isso, Covid é campanha política. Não, tem gente morrendo, velho. Tem gente morrendo de fato com essa doença e o bagulho tá cada vez mais avassalador, cada vez pessoas que nós admiramos mais, pessoas próximas, amigos, tudo. Isso quem não perdeu parente, né, cara? Enfim, muita coisa muito doida que tá acontecendo com essa doença. Então eu não posso falar nada pra vocês além do se cuidem o máximo que vocês puderem, tá ligado? E se possível, fiquem em casa, mano. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. Enfim, se você assistiu esse vídeo até aqui e não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever clicando no botão de inscreva-se. Se você for uma pessoa legal, uma pessoa do tipo firmeza, ó, clica no beleza, comenta aqui embaixo, compartilhe pra vários amigos, tá ligado? Saberem quem foi João Acaiabe para além do tio Barnabé. E antes que eu me esqueça, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o personagem do João Acaiabe que mais te marcou. Às vezes não foi nenhum desses que eu citei aqui, tá ligado? Porque, como eu disse, esse cara tem mais de 40 trabalhos na TV e no cinema, tirando os trabalhos no teatro. Se você conheceu o João Acaiabe também nos palcos, fale aí pra mim, mano. Eu quero que vocês compartilhem experiências aí, o que vocês acharam da perda desse ator, tá ligado? Foi uma imensa perda, mas é isso. Não tem mais o que falar, não. Muito obrigado pela audiência, valeu, falou e tchau.